Vamos lá? Então, naquilo que a gente terminou. Estratégia de vitória, a arte da guerra espiritual. Um sujeito chamado Sun Tzu, ele escreveu a arte da guerra, ensinando as pessoas, esse manual é usado hoje em empresários, empresas, para destruírem, aniquilarem os seus competidores, os seus inimigos. A nossa luta aqui não é contra as pessoas, então nós vamos dizer o que a Bíblia fala sobre a arte da guerra e como é que isso funciona. Jesus lhes disse: mas agora, se não tem espada, vendo a sua capa e comprem uma. Um convite para você sair do lugar de conforto e ir para a guerra. Existe um tríplice ataque maligno. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele usa a tentação, ele usa a opressão e ele usa a possessão. Vamos ver como é que funciona isso nos níveis de ataques malignos. Tentação. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago, ele está falando que a tentação é a razão pela qual nós geramos dentro de nós mesmos o pecado que produz a morte. O inimigo não quer que você obedeça a ele só, ele quer que você desobedeça a Deus. Se você desobedecer a Deus, você mesmo amaldiçoa a sua vida. Se você desobedecer a Deus, você mesmo retira as suas proteções e você é atacado. Quando Davi, ele olha para Batseba, ele não odeia Deus, mas ele esquece que Deus existe. Então, a cobiça dele, ele olha para aquela mulher, ele acha que existe um lugar garantido de segurança, mesmo que ele cometa um pecado, porque ele acha que a santidade dele do passado vai proteger ele hoje no presente e amanhã no futuro. E não há nada disso. Não existe nenhum lugar seguro, nenhum nível seguro de pecado que vai te proteger. Como é que o inimigo te destrói? Convencendo você que você pode desobedecer a Deus e dizendo para você: não, é só um pecadinho, isso não vai produzir nada na sua vida. É daí que vem a tentação. É uma ação ardilosa que ilude, que engana e que leva ao erro por astúcia. A partir da conquista da confiança, é uma cilada, uma espécie de emboscada. A pessoa seduzida cai num ponto cego, perde as suas faculdades emocionais, volitivas e racionais, ele fica enlouquecido. Uma pessoa que caiu em tentação, ela, o único objeto do desejo dela vai ser aquilo que vai satisfazer o apetite dela. Visa construir uma fantasia ao capturar e sequestrar o juízo para saciar apetites, atraindo para algo saboroso e prazeroso. Lembre disso, o pecado, ele tem um sabor que aparentemente é doce, ou pelo menos no início é doce, mas depois ele se torna amargo como fel. É um encantamento que lança o seduzido num universo atrativo e que faz perder a noção da realidade e dos valores eternos. Quando alguém, por exemplo, cai na cilada da sedução, a gente repara o seguinte, você vê lá uns avisos: traga o seu amor de volta, ou faça a amarração. Sabe o que é amarração? A pessoa vai chegar na sua vida, o homem, a mulher, fala assim: eu odeio essa pessoa, mas eu não consigo me soltar dela. É gente que fica aprisionada num laço emocional, sexual. Existe de alguma maneira uma aliança que é feita espiritualmente que impede a pessoa de sair dali. É comum a pessoa falar assim: pastor, eu odeio essa mulher, mas não consigo me separar dela. Então é feito um trabalho, e aí esse trabalho chama-se isso mesmo: feitiçaria, bruxaria, encantamento. E a pessoa, quando fica, nossa, fica encantado. Encantamento é algo que rouba de você a tua vontade, e a tua vontade passa a ser a vontade dele. Por exemplo, o homem, quando seduz a mulher, o desejo da mulher será para o homem. Então existe um quadro de sedução, mas ele também volta no mesmo caminho.
Quando a Bíblia fala da prostituição, da mulher adúltera, você vê que Salomão fala muito sobre isso no livro de Provérbios, pelo menos até o capítulo 6, o capítulo 8, ele fica assim, cuidado, cova profunda é a boca, ou seja, são as palavras da mulher adúltera. Aquele contra quem o seu está irado cairá nela. Repara que existe uma voz, é um canto da sereia que te atrai para um lugar de afogamento. A sedução, gente, para qualquer coisa, você já ficou seduzido para comprar algo que você não precisa, para adquirir um bem que você nunca quis ter, para conquistar um posto, mas foi assim, mas por que eu quis tanto chegar aqui nesse local, ou nesse lugar de trabalho, nesse posto, nessa graduação? Eu nem gosto disso aqui, eu quis tanto ser professor da escola bíblica dominical, eu não gosto nem da aula. Gente, isso chama-se sedução, e a sedução funciona com a tentação. O objeto do desejo acaba sendo a única realidade satisfatória e se torna uma obsessão. Já viu gente obcecada? Repara quando uma pessoa é obcecada, o tema dela é sempre aquele mesmo tema. Você conversa com ela entra numa empresa, entra numa dessas redes de venda, ela só fala daquele assunto. Já ouviu falar em Renaudet? Já viu falar de Amway? Já viu falar gente, eu estou falando. Pega uma pessoa que trabalha com Herbalife, o assunto dela é só Herbalife a vida inteira. Então existe uma obsessão para aquele tipo de assunto. Você está apaixonada pelo... Gente, você está apaixonada pelo rapaz. Aí nos teus cadernos você escreve o nome dele, coloca um coraçãozinho ali, né? Faz um solzinho sorridente. Porque você está o quê? Você está capturado, você está sequestrada por aquele amor. Então, a diferença entre a tentação e a aprovação, ela parece que é diferente, mas não é. Não é sutil. Primeira coisa, quando o Senhor te prova, aquela experiência produz um sabor amargo. A tentação, ela produz um sabor que inicialmente é doce. A prova estimula o crescimento. A tentação estimula a imaturidade. É um infantil na fé. A prova extrai o que há de melhor em nós, enquanto a tentação extrai o que há de pior em nós. É interessante que a pessoa que está vivendo um momento de tentação, ela abandona valores eternos. Ela fala, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu gosto do pecado. É muito interessante isso. Vocês já viram pastores que se desviam? Você fala, você conhece a verdade? Eu conheço um pastor. Esse homem foi pastor comigo numa igreja. Ele se desviou de um jeito, mas de um jeito. Você fala assim, mas você sabe quando você está indo? Eu falei, sei. Quando você está indo? Ele fala, estou indo para o inferno. Ele sabe o destino dele eterno e ele troca aquele direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não, estou com fome agora. O que vai me prestar a comida depois? Eu quero comer agora. Então o inimigo, ele tenta o quê? Fazer um negócio com você, é um acordo mesmo, é um contrato espiritual de uma aliança, mas que no final vai custar caro para você. A aprovação visa o bem e a vitória, e a tentação visa o mal e a morte. Lembra quando Deus fala em Deuteronômio 8, eu te levei para o deserto, eu te humilhei, eu te deixei passar fome, para que você entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sempre digo que Deus tem um deserto sob medida para mim e para você. O deserto é bom, pastor? O tempo do deserto é bom? Não é não, gente. Não é não. Mas é no deserto que o escravo morre. Existem coisas no meu coração, dúvidas. Eu tenho incredulidades com relação a Deus, que Deus me leva para o deserto, para eu aprender a viver e confiar nele, e não em mim mesmo. Quem é o escravo que entra na terra da promessa, gente? Daquele povo, não saíram lá 600 homens, não diz a Bíblia isso? Fora mulheres e crianças, os teólogos dizem que eram de 2 a 3 milhões de judeus. Eles não eram escravos ali há 400 anos? Eram ou não eram, gente? Escravos. Eles saem do Egito. Quantos escravos entram na terra da promessa? Nenhum. Nenhum. Por quê? Josué e Caleb não tinham coração de escravo, eles tinham coração de livres. O escravo, enquanto você tiver um escravo aí dentro, você não sai do deserto. Deus vai ter que esperar
esse ser aí morrer, ou seja, esse teu desejo de achar que a vida anterior era melhor do que a vida nova que Deus vai te dar na terra prometida. A tentação é isso, é uma tentativa de te manter aonde? No lugar do deserto. Ela busca a prova, busca a santificação, a tentação busca o pecado. A prova fortalece o espírito, a tentação fortalece a carne. A prova aprofunda o discipulado, a tentação interrompe o discipulado. A prova te aproxima de Deus, você ora mais, você busca mais, você jejua, você está em todos os cultos. A tentação, para que igreja? Não, eu vou na igreja no domingo, uma vez por mês, está tudo bem. A tentação te afasta de Deus. A prova nos chama à realidade e a tentação nos leva para a Disneylândia espiritual. É isso. Opressão. Então, a tentação é o quê? É um convite, é um engodo, é uma isca. Agora, pastor, como é que eu sei que uma pessoa está opressa? Como é que eu sei que uma pessoa está possuída? Essa linha é muito tênue e é muito... Eu mesmo, de vez em quando, eu me engano. Eu acho que é só uma opressão e tem, na verdade, uma infiltração, uma possessão. Então, vamos dar uma caminhada aqui. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Quem escreve isso é Salomão, falando da opressão. O termo opressão significa realizar uma pressão que vem de fora e também pode ser chamada de obsessão. Agora, a Bíblia não usa o termo obsessão. Quem usa isso somos nós. Fulano está com um obsessor, espírito obsessor, uma perseguição. A sua ação é lançar uma pressão capaz de enlouquecer até o mais sábio, enfraquece o homem sob sua influência, tornando tolerante ao pecado. Isso é opressão. É um ataque maligno que pode sufocar uma pessoa, uma comunidade e uma nação. Quando você lê o livro de Lamentações, aquele povo de Lamentações está vivendo o quê? Um tempo de opressão espiritual. Quando você pega a história de Gideão, repara que quando Gideão está malhando trigo no lagar, a Bíblia diz 4 vezes, os midianitas os oprimiam. Toda vez que aparece um inimigo na Bíblia, seja uma nação, seja uma pessoa, ele é caracterizado por uma ação maligna contra você ou contra o povo de Deus. Repara isso. Os midianitas são uma nação que vinham como gafanhotos, para quê? Para arrasar, para roubar a riqueza de Israel. Lembra quando Deus fala, eu repreenderei o gafanhoto devorador? Lembra disso? Em Malaquias 3,10? Está falando disso aqui. Este ataque maligno faz com que as pessoas se sintam reprimidas, humilhadas, desanimadas para a vida e com a postura resignada em relação às derrotas pessoais. Uma pessoa que está oprimida, ela fala para você assim, ó, eu não consigo sair disso aqui. Eu nunca vou conseguir. A depressão, ela pode ter um início ou uma causa química. Gente, depressão pode ser química. Você vai no médico, ele dá uma medicação para você, você fica bonzinho. A depressão pode ser emocional, você teve uma perda de alguém que você ama, que você amou, alguém passa a perna em você e leva teus recursos, enfim, ela pode ser emocional e ela pode ser o quê? Espiritual. Saul passou por uma depressão espiritual. Então você vê, o quadro da depressão espiritual é igualzinho a qualquer outro. Igualzinho. Quando você vê manifestar um espírito de depressão, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, não, você não acredita nisso. Eu, batistossauro, batistopata, eu não podia acreditar nisso. Não, depressão é um problema espiritual. A questão é o seguinte, sendo espiritual ou não, Satanás sempre se aproveita da tua depressão. Ele sempre vai sugerir, como ele fez com Jesus, lança-te daqui abaixo, acaba com a tua vida. Ele vai sugerir o suicídio, que você desista dos seus sonhos, que você largue seu filho, que você abandone seu casamento, que você não tenha mais esperança. Esse processo de opressão, olha, sempre que o Satanás opera, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora, seja com opressão, seja com possessão, seja com tentação, seja com infiltração, com infestação demoníaca, sempre ele usa a pressão, sempre. O tempo todo ele pressiona a pessoa. Os midianitas oprimiam Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, e nas cavernas e nas fortalezas. Há um mecanismo, um gatilho que dispara e que leva o oprimido para dentro de um buraco,
para dentro de um lugar sem saída, acorrenta a pessoa numa vida sem sentido, paralisando-a ao ponto dela se esconder em cavernas espirituais, apavora com medo paralisante, impede uma vida vitoriosa, atua de fora para dentro, assediando os pensamentos, buscando exercer sua influência na mente de todos os seres humanos, inclusive do crente. Crente passa por momentos de opressão? Claro que passa. Claro que passa. Você pode ser o mais santo que tem. Você lembra de Jesus no Getsemane? Ele suando gotas de quê? De sangue, lembra disso, gente? Um anjo vem para consolar ele, vocês lembram disso? Opressão espiritual faz enlouquecer o sábio. É um ataque, é uma opressão que pode atingir qualquer área da vida e pode ser o passo imediatamente anterior a uma possessão. Quais são os sintomas mais comuns que você vai ver numa pessoa que está oprimida? Mania de perseguição, medo doentio de ir à igreja, ciúmes entre crentes e líderes de um ministério, ódio, ressentimento, dores de cabeça diante da exposição da palavra de Deus. Aqui, ó, muitas vezes é endemoniamento. Pensamentos blasfemos contra o pregador ou a pregação, sonhos aterrorizantes, pensamentos homicidas, dor aguda sem razão no abdômen ou na cabeça, arrepios repentinos, calor avassalador no corpo, sonolência extrema ao se ouvir sobre coisas espirituais, como escutar um sermão ou ler a Bíblia, audição de vozes na cabeça, ataques por demônios sexuais à noite, depressão persistente, mesmo após o uso de terapia medicamentosa, pensamentos autodestrutivos, desejo exagerado de vingança, falta de ânimo para viver, culpa irracional, audição de linguagens vulgares e palavrões, entre outros sinais. Isso tudo aqui é sintoma, no mínimo, de opressão espiritual. E acredite, quando a pessoa diz para você, pastora, pastor, meu irmão, minha irmã, eu estou ouvindo vozes, eu vou para a igreja, eu sinto sono. Você já viu gente, não é você que veio cansado, dirigiu, hoje eu estava falando com o irmão, dirigiu 13 horas, gente, você fica cansado. O corpo reage como? Querendo o quê? Dar aquela dormidinha. É normal depois do almoço, agora é normal. É por isso que a gente começa às 3 da tarde. Agora, quando a pessoa diz, eu estou ouvindo vozes, você precisa, eu estou vendo vultos. As pessoas vêm com dons que são contaminados para a igreja. Moisés, ele foi criado aonde? No Egito. No Egito se adorava quem? Aqueles deuses derrotados nas pragas do Egito. Quando Deus chama Moisés, ele tinha 40 anos sido mergulhado naquela loucura. O Egito, eles adoravam os mortos. As pirâmides, o que são as pirâmides, gente? São sepulcros. São sepulturas megalomaníacas, aquele negócio enorme para o faraó. Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, joga fora o teu dom espiritual maligno, joga o teu cajado, o cajado é símbolo de ministério, abre mão desse ministério perverso, ele joga o cajado no chão, o que tem dentro do cajado? Tinha uma serpente. É um ministério contaminado pelas trevas. Ah, pastor, eu tenho o olho aberto, eu tenho visão aberta. Aprenda algo. Quem é na Bíblia que viu o diabo? Viu o diabo. Quem na Bíblia viu? Você vê muita gente vendo anjos. Jacó e Manaim, ele vê 2 tropas de anjos. Não é isso que ele vê? Ele está lá e vê as tropas de anjo. Você vê até a mula com o anjo pronto para arrancar a cabeça de Balaão. Você vê anjo aparecendo no Éden, uma espada de fogo. Você vê no Apocalipse, o livro do Apocalipse, o que não falta é anjo. É anjo tocando trombeta, é anjo descendo com taça de ira, é anjo trazendo boa notícia, trazendo má notícia. Caiu a grande Babilônia. Jesus fala assim, de agora em diante vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Agora, quem é que vê demônio na Bíblia, gente? Quem? Jesus? Satanás foi tentá-lo no deserto. Há uma revelação em Jó, mas não é Jó que vê, é o autor do livro que viu Satanás entre os filhos de Deus. Há um demônio que resiste ao sumo sacerdote Josué, mas não é o profeta que vê. Quem é que vê demônio na Bíblia? Então, gente que ouve vozes, ou vê vultos, são pessoas que têm um processo, ou tiveram algum processo de infiltração,
e que tem um dom contaminado, então você tem que fazer a pessoa renunciar a esse dom. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo poder paranormal, toda visão de vozes, toda audição de vozes, toda visão de vultos, toda perseguição de pressentimentos. Sabe? Não, pastor, eu sei quando a pessoa vai morrer.